Caminhei por tantos lugares, tentando encontrar direção. Mas quanto mais eu me afastava, mais vazio ficava o coração. Eu sorri pra esconder a saudade, fingi que estava tudo bem, mas longe da tua presença, eu descobri que não tenho ninguém. E mesmo quando eu te deixei, tu nunca deixaste de me amar. Mesmo quando eu me perdi, tua voz ainda veio me chamar. Volta pra casa, o Pai ainda está aqui. Volta pra casa, tem perdão esperando por ti. A porta ainda está aberta, a mesa ainda tem lugar, a graça ainda te chama. Filho, pode voltar. Eu trouxe marcas da estrada e vergonha no olhar. Achei que depois de tudo não podia mais te encontrar. Mas quando dei o primeiro passo, teu amor correu até mim. Antes que eu dissesse uma palavra, tu me abraçaste mesmo assim. Não era julgamento, era misericórdia em teu olhar. Não é acusação, era o céu querendo me restaurar. Volta pra casa, o Pai ainda está aqui. Volta pra casa, tem perdão esperando por ti. A porta ainda está aberta, a mesa ainda tem lugar, a graça ainda te chama. Filho, pode voltar. Escuta, Deus não está te chamando porque você acertou tudo. Ele está te chamando porque você ainda é filho. A distância não apagou o amor do Pai. A queda não cancelou o chamado. A culpa não é maior que a graça. Hoje não é dia de fugir. Hoje é dia de voltar. Eu volto, Pai. Eu volto pra ti.
Filho, pode voltar. A casa ainda é seu. O pai ainda te espera. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Que Deus abençoe vocês, que traga muita paz, muita bênção nessa semana para vocês e para suas famílias. Essa semana é uma semana de uma leitura mais que especial. Provérbios foi escrita há mais de 3.000 anos, mas parece como que se falaria dia após dia do que a gente vive no dia de hoje. Então, eu sempre falo, independente da leitura como um tudo da Bíblia, sempre falo que tanto Provérbios quanto Eclesiastes são livros para ler frequentemente, porque são livros que nos dá conselho do que a gente vive no dia a dia, nos dá direção do que a gente vive dia a dia e as atitudes e decisões que a gente toma é uma luz na guia desse caminho que a gente anda no dia a dia. Começando então o livro de Provérbios, ele trabalha sobre a sabedoria, como coloquei no grupo hoje. A sabedoria que transforma. Que bênção estar aqui mais uma vez com vocês. Então, como eu falei lá no grupo, a primeira é uma pergunta simples. O que é a sabedoria? Se alguém tiver coragem de escrever aqui nos comentários e compartilhar com nós o que vocês acham que é a sabedoria, é bem-vindo. Depois eu leio, se alguém tiver coragem. Mas pense dentro de você o que é a sabedoria, o que você acha que é a sabedoria. Muitos acham que a sabedoria é aquela pessoa que é mais inteligente, aquela pessoa que tem um diploma, que tem os trabalhos, mas a Bíblia nos dá uma definição muito diferente. E em cima dessa definição que a gente vai conversar hoje. O livro de Provérbios, como eu falei antes, foi escrito por Salomão. Salomão, Deus chamou ele e falou que ele podia pedir o que ele quisesse. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir ter um melhor exército, ele podia pedir saúde, ele podia pedir um castelo, ele podia pedir o que ele quisesse. Ele podia pedir 1.000 mulheres, ele podia pedir o que ele quisesse. E ele pediu para Deus aquilo que não tem preço, porque com aquilo que a gente tem uma guia para uma vida feliz e aquilo que a gente consegue, aquilo pelo qual a gente consegue qualquer coisa, que é sabedoria. Então, quando Deus perguntou para o Salomão, se colocando no lugar de Salomão, se eu sempre conto uma piada em cima quando eu trabalhava com agricultora, em cima de uma lâmpada que é achada e sai aquela figura lá que pode fazer qualquer pedido. Eu falo para vocês hoje, se Deus aparece para vocês hoje e fala, filho, pode pedir o que você quiser, com um coração sincero, não precisam responder para ninguém, para vocês mesmos. O que vocês pediriam hoje? Se Deus aparecesse para vocês e falar, pode pedir qualquer coisa,
O que vocês pediriam para Jesus? Salomão pediu sabedoria. Então, foi o homem mais sábio que existiu. Na época, os reis do mundo inteiro viajavam para conversar com Salomão. E mesmo as palavras que ele escreveu faz 3.000 anos atrás são palavras tão atuais hoje, que são palavras para levar para o trabalho, para o relacionamento, para a liderança, para a vida toda. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Essa é a nossa âncora. Tudo começa aqui. Toda sabedoria verdadeiramente nasce de um relacionamento com Deus. Escolha ouvir a sabedoria antes que seja tarde. Aqui eu vou citar alguns versículos que depois no material que eu mandei lá no grupo vocês vão ter a citação de qual capítulo e qual versículo é, porque como um livro bastante extenso, senão a gente não vai terminar. O sábio ouvirá e crescerá em saber, e o entendido adquirirá conselho hábil. Mas quem me ouvir habitará em segurança e repousará tranquilo, sem temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourar os meus mandamentos dentro de ti, de forma a inclinares o teu ouvido para a sabedoria e aplicares o teu coração ao entendimento. Amados, o primeiro chamado à sabedoria é simples. Ouça, escute. Não ache que sabe de tudo. Não acha que em tua área você é tão esperto, que sabe tanto que não... que eu vou ouvir um cara que está começando agora? Que eu vou ouvir um cara que aprendeu agora? Que eu vou ouvir o meu gerente falar de cozinha, se ele nunca entrou numa cozinha? Que eu vou ouvir um garçom falar de sushi, se ele nunca esteve no sushi? Ouça. De todo mundo podemos pegar algo que construa para nossa sabedoria. E mais nessa era que a gente vive numa era de ruído, de celular, de notificações, de reunião, de tempo a ser cumprido. E no meio de tudo isso, a voz de Deus continua falando, mas precisamos parar e ouvir. Antes de qualquer decisão, eu falei esses dias no grupo, antes de qualquer decisão, ouva, ore, peça direção, não tome decisões com teu conhecimento, com tua inteligência humana. Tenha temor de Deus primeiro. Em Provérbios 1:23 nos diz que a própria sabedoria clama nas ruas, nas praças. Deus não está escondido. Nós que estamos distraídos, ele está em todo lugar. Lembra que a máxima da nossa empresa é de vir, que é aquele lugar lá onde o véu se rasgou com a entrega de Jesus, para termos relacionamento com Deus o tempo em todo, em qualquer lugar. Ele está aí para nos dar conselhos. É nós que temos que parar, ouvir, lembrar de pedir o seu conselho, pedir sua direção antes de qualquer decisão. A pessoa que escolhe ouvir a sabedoria recebe a promessa do versículo 1:33. Habitará em segurança e repousará sem temor do mal. Isso não é promessa só para a eternidade, é para hoje, para agora, para esta semana. Não pensem que isso aí é, não, mas tenho que começar e vai levar anos. Não. Pare hoje, peça a direção hoje. Confie em Deus em cada detalhe da vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
não te desamparem a misericórdia e a verdade. Atas a teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Não te desamparem a misericórdia e a verdade. Tenha elas sempre por perto. Esse é talvez um dos versículos mais citados de todo o livro. Provérbios 3, 5, 6. E não é à toa. Ele toca num ponto delicado. A nossa tendência de confiar mais em nós mesmos do que em Deus. A nossa decisão é a mais sábia. Ah, mas que eu já sei já o que tem, eu já entendo disso, já sei por onde que ir, já sei qual que é a decisão que tomar, eu já sei que isso aí é furada. Mas quantas vezes Deus talvez está tentando colocar algumas coisas na tua vida e a gente muitas vezes por confiar em nós mesmos, a gente vai falando não, não, não. No ambiente de trabalho, isso é muito real. Temos métricas, planilhas, reuniões de estratégia, e tudo isso tem seu lugar. Não é também, não, então eu só vou pedir conselho de Deus e eu sei que por aí, pronto, vou sim. Eu cometi muitos erros por isso. Eu sabia que vinha de Deus, mas eu não fiz a minha parte. Eu sabia que era uma direção de Deus, mas eu teria que ter feito a minha parte de analisar, de ver, de entender, de ver as melhores propostas. Não, eu só fechei os olhos, vem de Deus e eu vou. Tem duas partes. Deus coloca as oportunidades, Deus mostra o caminho, mas nós temos que fazer a nossa parte. O plano do homem pode falhar, o propósito de Deus nunca. Consagra, esse aqui é que eu falei que vocês leem quase todo dia, ou espero que leiam todo dia, cada vez que chegam no restaurante. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Do homem são os projetos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, 1. Planejamos e devemos planejar, mas há algo que o planejamento humano não alcança. É por isso que a oração antes de cada decisão não é fraqueza, é sabedoria. Tomem o tempo antes de responder para uma pessoa, responder para uma proposta, responder para qualquer coisa, até para falar com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos. Peçam a orientação de Deus. E como eu falei, tendo orientação, tem a sua parte também a ser feita. O caráter que nos define dentro e fora do trabalho. Agora quero falar sobre algo muito prático. Quem somos? Isso aqui é muito importante. Prestem atenção muito nessa parte aqui. Quem somos quando ninguém está nos olhando? Eu faço as coisas porque alguém está me controlando? Faço as coisas porque alguém está me cobrando? Faço as coisas porque tem uma câmera na minha frente? Faço as coisas porque me pedem? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. O crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol é aquela bacia onde se aquece a prata e o ouro para derreter. Deus vê o que o chefe não vê. Deus vê o que a câmera de segurança não alcança. E é justamente nesse olhar que deve mudar o nosso caráter. Não faça as coisas porque alguém está te pedindo, alguém está te cobrando, alguém está te controlando, alguém está... Porque tem uma câmera que se eu não fazer, eles vão me cobrar, vão me descontar, mas então se eu viro e olho o ponto cego da câmera, aqui ninguém vai me controlar. Faça essas coisas porque Deus está olhando, porque teu coração é sincero, porque teu coração é honesto e porque você dá o 100% em cada coisa que você faz, porque está fazendo para Deus, não para teu chefe, não para a empresa, não para teu marido, para tua mulher, não. Faça, dê o 100% em cada... Quando a gente está num lugar, demos 100%.
o tempo vai ser o mesmo, que vamos estar aí dando 10%, 100%. Então, demos tudo de nós. Vai ter como a formiga, vai trabalhar como a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Salomão usa a formiga como exemplo, ela não tem chefe, não tem supervisor, mas trabalha. O cristão que trabalha como se estivesse sendo visto por Deus nunca precisa de fiscalização humana. A mão preguiçosa causa pobreza, mas a mão dos diligentes enriquece. Mas caráter não é só no trabalho, é nas palavras. Olha o que o provérbio diz sobre a língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. As palavras imprudentes são como golpe de espada, mas a língua do sábio é saúde. No excesso das palavras não falta pecado, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Dentro de uma empresa, as palavras constroem ou destroem culturas inteiras. O líder que fala com sabedoria edifica. O que fala sem pensar destrói. Ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Palavras machucam. Palavras, depende como são usadas, pode ser uma bênção, pode ser motivo de ódio, motivo de magoar alguém. Então, igual que a gente falou antes de falar, pense, antes de falar, ore, antes de tomar uma decisão, ore. As formas que são feitas palavras, que são ditas palavras, tenha muito cuidado quando escreve. Quando escreve é muito importante, muitas vezes a gente tenta falar de uma forma, e muitas vezes nós estamos escrevendo, dando risada, mas como a outra pessoa lê, pode se machucar também, pode se magoar. Então, cuidado com as palavras. Relacionamentos, o coração de tudo. Nenhum negócio, nenhum projeto, nenhuma missão acontece sozinha, precisamos de pessoas. E por isso, Provérbios fala muito sobre como nos relacionamos. A quem dê liberalmente e ainda aumenta em riquezas, e a quem retenha mais do que é justo, mas tenda a pobreza. A alma generosa prospera, e quem regar os outros também será regado. Esse é um princípio do reino que vai contra toda a lógica do mundo. Quem dá, recebe mais. Quem retém, perde. A generosidade é um investimento espiritual com retorno garantido por Deus. Quantas vezes aqui já a gente falou do dízimo, muitas vezes, e eu mesmo pensava, eu falava, cara, qual que é a lógica você ficar dando dízimo? Que não existe lógica em cima disso. Isso aí, dentro da organização financeira e capacitação financeira que a gente vai fazer mês que vem, passando em cada restaurante, a gente trabalha também sobre isso, de como o dízimo serve para a organização, como o dízimo termina aumentando a riqueza e não diminuindo. O homem misericordioso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Há amigos que levam à ruína, mas existe um amigo mais chegado do que um irmão. Escolha bem as tuas amizades. Tem aquele amigo que perante uma decisão errada tua, consegue chegar e te falar, olha, cara, eu acho que você fez errado isso. Não tem amigos que só te bajulam, só amigos que te falam que está tudo bem, que não tem coragem de te falar uma palavra dura. E sobre humildade no relacionamento, antes do quebranto está orgulho, e antes da queda, altivez de espírito. Antes da honra, vai a humildade. A Bíblia é categórica, a queda começa na arrogância, e a honra, o respeito de todo líder deseja, que todo líder deseja, começa na humildade. Não é fraqueza, é estratégia do reino. Aquele líder que precisa falar o seu cargo, eu sou gerente, eu sou chefe, eu sou isso, eu sou aquilo.
É falta de liderança. Quando você precisa mencionar o teu cargo para alguém te obedecer, quer dizer que está errado como você está liderando. A pessoa tem que te obedecer porque você está dando bom conselho, porque você é um bom líder, não porque você joga na cara o cargo que você tem. Sabedoria prática, liderança, conflito e integridade. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Melhor é um bocado seco e com ele tranquilidade do que uma casa cheia de festim com contenda. Imagina o que diz aqui, é melhor ir lá comer um pão seco, mas estar feliz, uma família unida, uma família com amor, que uma mesa farta de comida, de toda a comida que você se imaginar, mas igual aqueles filmes lá que fica um numa ponta da mesa e outro na outra ponta da mesa, que não conversam, que não falam. Paz tem mais valor do que prosperidade sem harmonia. Um ambiente de trabalho saudável vale mais do que um salário alto num ambiente tóxico. Trabalhemos em um ambiente saudável. Se tem algum problema com a pessoa, vai lá e conversa, resolva. Não falar por trás, criar intriga. O início da contenda é como quando as águas irrompem, por isso abandona a rixa antes que ela comece. O que eu ganho com uma discussão? Seja mais sábio, mais inteligentes. Muitas vezes deixa a pessoa falar, porque não tem que te afetar o que ela fala, ou se fala de você, porque você tem que ter certeza da tua identidade em Cristo. Quem cobre as suas transgressões não prospera, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Integridade, que palavra rara hoje, admitir o erro, pedir desculpa, corrigir o rumo. Isso não é fraqueza, é maturidade. O caminho da bênção passa pela honestidade. O temor dos homens arma um laço, mas quem confia no Senhor estará em segurança. Não deixe o medo das pessoas paralisar você. O medo do que o chefe vai pensar, os que os colegas vão pensar, o que o mercado vai dizer, esses medos são armadilhas. A segurança verdadeira está em Deus, não na aprovação humana. Não faça as coisas para demonstrar para alguém. Como falo, quando a gente faz para Deus, não precisamos mais mostrar nada para ninguém. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está a salvo. E tudo isso que está em Provérbio, tudo que está na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre tem um único caminho e um único destino que nos leva a Jesus. Passamos por muitos versículos hoje sobre sabedoria, trabalho, linguagem, relacionamento, humildade, integridade. São lições poderosas. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Guardar todos esses provérbios com força de vontade humana é impossível. Sozinhos, a gente é como a gente querer empurrar uma carreta sozinhos, empurrar um caminhão sozinho, não vamos conseguir. E não precisa ser sozinhos. Nós falamos quando deveríamos calar, nos orgulhamos quando deveríamos nos humilhar, seguramos quando deveríamos dar. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a sabedoria encarnada, ele é o cumprimento de tudo que Provérbios promete. Quando nos rendemos a ele, não estamos apenas seguindo regras, estamos recebendo uma nova natureza que nos capacita a viver essas verdades. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se torna novo. A sabedoria de Provérbios não é uma lista de regras para cumprir, é um retrato do caráter de Cristo que pela fé é formado em nós. Ao sair daqui e voltar ao trabalho, lembre, você não está sozinho. Há uma torre forte com seu nome. Há um pastor que guia seus passos. Há um pai que vê cada decisão que você toma. Viva com sabedoria e que essa sabedoria sempre aponte para Jesus.
E aqui estamos falando de quem escreveu esse livro, Salomão, o homem mais sábio que pediu perante a escolha que Deus deu, pediu sabedoria. E que no novo livro que a gente vai começar a ler a partir da manhã, e vai ser a leitura dessa semana, Eclesiastes, ele chega a uma conclusão. Ao final, tudo é vaidade. Então lembrem disso, e Eclesiastes também é um livro maravilhoso, porque ele nos mostra que como muitas vezes a gente aponta a conseguir coisas nesse mundo, e que no final no final da vida a gente vem a esse mundo sem roupa, vem pelado, e a gente vai embora sem roupa, vai embora pelado também. Então, podemos ter tudo, podemos ter nada, no final da vida tudo é vaidade. Então, juntar esses dois livros, Provérbios e Eclesiastes, escrito pela mesma pessoa, por essa pessoa que teve tudo, foi o homem mais rico da história. Até hoje ninguém chegou até a riqueza que ele teve. Ele fez escudos de ouro para seu exército. Imaginem quanto que vale um escudo de ouro hoje. Ele fez para todo o seu exército. Ele teve tudo que vocês possam imaginar, ele teve. E ele chegou a uma conclusão. No final tudo é vaidade. Pai, obrigado por essas palavras. Obrigado por tudo isso que trouxe nesse dia. Obrigado, Pai, porque eu sei que essa palavra, ou seja, para quem está assistindo agora ao vivo, ou seja, para quem vai assistir depois, mas que traga uma direção nessa vida, que traga, tanto por ouvir-me falar, pela guia que você coloca no meu coração através do Espírito Santo, ou porque lê o material que eu mandei lá no grupo, mas que ache palavras, ou porque lê e acha num versículo específico, mas que seja guia nesse mundo, nesse caminho reto, que você seja a nossa luz, que guia o nosso caminho e nos leve a bom destino, meu Pai. Desejo que traga paz para cada um desses lares, que traga muitas bênçãos e que entenda cada uma pessoa que lê, cada uma pessoa dessa empresa, cada uma das pessoas que trabalham, que estão no dia a dia na tua empresa, meu Pai, entenda que não existe sabedoria sem o temor a ti, meu Pai. Desejo uma semana abençoada, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau. Oi?